Muito bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de palestras live Ciência Policial em Debate. Hoje teremos a honra de ter em nossa presença, debatendo uma temática muito importante, que é a questão da violência doméstica e do feminicídio, a nossa querida deputada Júlia Lucy, que irá nos brindar nesta manhã de quarta-feira com um debate muito importante de um assunto relevante para a sociedade, para toda a sociedade, especialmente do Distrito Federal. Lembrando que o nosso ciclo de palestras ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã, e logo após o seu encerramento, 5 minutos depois, a gente já vai estar postando no nosso canal, no canal da editora, no YouTube, para que aqueles que não puderam nos acompanhar possam assistir a posteriori e também divulgar nos vossos contatos. É importante o registro, desse ciclo de palestras, aproveitando esse momento, esse novo normal, e podendo, de certa forma, contribuir para o debate acerca de assuntos de interesse correlatos à segurança pública e às ciências policiais. A deputada Júlia Lucy tem um trabalho interessantíssimo na área e não poderíamos deixar de convidá-la. Esse assunto já foi tratado aqui, a deputada irá tratar dele. Nós teremos também uma convidada também que também nos brindará com algumas ações, a apresentação de algumas ações que têm sido aplicadas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar do Distrito Federal, a respeito dessa importante temática. Aguardando aqui a entrada da nossa deputada para que ela possa iniciar a sua fala e nos brindar com a palestra. Já aproveito aqui para agradecer a participação dos nossos seguidores do Última Rácio, Sérgio Eduardo, Freire Renilson, Lavine, Tereza, e aproveito também para pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, no canal da editora Última Rácio, que se inscrevam para que sejam informados das nossas lives futuras. A gente tem mais de 30 palestrantes já confirmados, são nomes de renome em diferentes áreas, juízes, promotores, procuradores, advogados, defensores, oficiais das Forças Armadas, das polícias militares, delegados de polícia civil e federal. Temos pesquisadores brasileiros, ingleses, espanhóis, bolivianos, colombianos, colegas que de fato se dedicam ao estudo das ciências policiais e se voluntariaram para que possamos desenvolver esse projeto organizado pela editora Última Rácio. Eu sou o coordenador científico do evento. Para quem não me conhece, eu também sou tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, meu nome é Luciano Loyola, sou doutor e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e tenho diversos cursos na área das ciências policiais e segurança pública. Sou também avaliador da revista do IBCCRIM, da Revista Brasileira de Ciências Policiais, Revista Brasileira de Segurança Pública, Revista da OAB 360 Graus, também faço parte da Comissão de Métodos Colaborativos da OAB, e há 10 anos venho estudando e debatendo essas questões afetas às ciências policiais e segurança pública, e o debate de hoje não deixa de ser uma temática que também nos interessa. Tivemos recentemente a oportunidade de lançar um livro pela editora Última Rácio sobre feminicídio e violência doméstica. Inclusive teremos a oportunidade de falar um pouco dele, até porque a nossa deputada Júlia Lucy, dentro da sua intensa participação, esteve no lançamento dessa nossa obra, uma obra que conta com a participação de 16 autores, todos eles policiais militares, são praças, oficiais, mestres, especialistas e doutores de 3 estados brasileiros que apresentaram os seus estudos, as suas pesquisas e o seu trabalho em campo em relação ao enfrentamento do feminicídio e violência doméstica. Como eu disse, uma temática de fundamental importância, ainda mais aqui no Distrito Federal, que infelizmente a gente vê os números numa crescente em relação a 2017 a 2019, em 2020,
graças a Deus os números têm tido uma queda, mas isso não pode nos descurar de um assunto tão relevante. Por enquanto, ainda fico aqui no aguardo da nossa querida deputada Júlia Lucides de realizar sua solicitação. Eu vou ver aqui se eu consigo encaminhar um convite para ela, para que ela possa já ingressar. A gente, infelizmente, tem pouco tempo, né? A gente só tem 1 hora. Terminada essa hora, eles já cortam a transmissão, como os senhores sabem, e a gente tem que ganhar tempo porque nós temos muitos assuntos. Por enquanto, a gente fica aqui no aguardo. Já solicito algum colega que tenha contato, que esteja nos acompanhando aqui mais próximo da deputada, que possa informar se ela já está em condições. E a gente fica aqui no aguardo. Beatriz Silva Soares ingressou, a Kilza Loyola, minha esposa, prestigiando esse evento, o Paulo, o Neander, todos nos prestigiando. Agradeço a participação de todos. É importante, essa temática interessa a todos e não só aos policiais, né? Levando em consideração o mal que afeta, infelizmente, toda a sociedade, e não só no Brasil, mas por todo o mundo. Continua aqui no aguardo a nossa deputada a ingressar, realizar sua... Major Fernando Passos também ingressou. Seja muito bem-vindo, meu amigo, companheiro de farda. E lembrando novamente que as nossas lives ocorrem preferencialmente às 10 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. Até aproveito para solicitar aos nobres seguidores que divulguem, né? É importante debater. Esse projeto iniciou a partir da publicação oficial, em Diário Oficial, de um despacho do ministro da Educação, reconhecendo formalmente as ciências policiais como um ramo do conhecimento estudado no Brasil. Isso é um trabalho que já há mais de uma década as polícias brasileiras vêm desenvolvendo no sentido de reconhecimento das ciências policiais. Em 2013 nós tivemos o reconhecimento do Instituto Superior de Ciências Policiais aqui no DF, né, no âmbito cuja mantenedora é a Polícia Militar do Distrito Federal, que transformou os seus cursos policiais militares, em um curso reconhecido pelo MEC. Nós temos a oportunidade de ter 2 graduações, mais de 6 especializações e já alguns projetos em sede de mestrado. Então é importante a gente elevar o grau da discussão a respeito das ciências policiais e da segurança pública, no sentido de trazer a ciência para essa discussão. A gente, quando estuda um modelo adequado, a deputada Júlia Luci já ingressou, a gente sabe da vossa agenda e nós tivemos que ajustar alguns horários. Já ingressou aqui, professor Ronald também já ingressou, Tarsila, Luciana, sejam todos muito bem-vindos. Nobre deputada, muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Luciano? Prazer falar com você. Satisfação imensa tê-la nessa manhã de quarta-feira, conversando com os nossos seguidores, uma temática importantíssima, sei da vossa agenda, agradeço muito, tivemos que fazer algumas adequações, mas, enfim, conseguimos realizar a nossa live, como eu estava falando aqui para os nossos diletos seguidores, um assunto importantíssimo. Inclusive, mencionei que a senhora não a conheci no nosso lançamento do nosso livro sobre feminicídio e violência doméstica, né? Uhum. Temos a honra de contar com a sua presença. E vamos nessa manhã num bate-papo acadêmico, informal, mas obviamente lastreado pela ciência, né? Debater um assunto muito relevante para toda a sociedade, em especial para a população do Distrito Federal, face o número crescente, como eu estava falando, né? De 2017 a 2019, nós tivemos um aumento considerável aqui no DF, quase dobrando os números de feminicídios, sem falar, obviamente, nas denúncias de violência doméstica. Sim.
E a senhora, nesse papel fundamental, né, como procuradora especial da mulher da Câmara Legislativa, né, eleita no biênio 2019-2020, para quem não sabe, a deputada Júlia Lucia do Partido Novo foi eleita, né? Por isso E que eu tô tem... de laranja, né? Por isso que eu tô de laranja aqui, já Isso lá coloquei meu casaquinho laranja. não foi por acaso, né? E também a nova deputada é membro titular da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, além de suplente de comissões de fiscalização, governança, transparência e controle, integra os movimentos Eu Sou Livre, movimento político suprapartidário de defesa do liberalismo e a rede de ação política pela sustentabilidade. Ou seja, uma deputada nova, em todo sentido da palavra, mas que já tem uma ação muito intensa, inclusive é autora da Lei Pioneira, uma lei pioneira que tem servido de referência para todo o Brasil, que é a Lei Distrital 6.303, de 2019, que instituiu a aplicação de multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica, definidas na Lei Maria da Penha, e a lei que criou a Semana Maria da Penha nas escolas. Então, deputada, eu agradeço o vosso trabalho em prol de uma temática muito importante. Não adianta a gente ficar só no campo das ideias e da reflexão, a gente tem que colocar mãos à obra, e a senhora ter feito esse importante, tem contribuído sobremaneira para o debate de um assunto muito relevante. E hoje que já me estendi mais, né? A senhora que vai nos dar uma aula sobre o vosso trabalho, e fique à vontade, como eu falei, o nosso tempo é muito curto, né? A gente tem apenas 1 hora, já foi lá uns 10 minutos, então a senhora fique à vontade para querendo acrescentar algo a respeito do vosso currículo e também iniciar o nosso debate, a nossa reflexão, o nosso bate-papo a respeito dessa temática, como eu disse, muito importante para a sociedade do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha, eu que agradeço, Luciano, demais pelo convite, até peço desculpas pela necessidade de remarcação da agenda, mas a gente vive realmente uma inconstância muito grande, né? Toda hora aparece alguma coisa que a gente precisa ir lá apagar o incêndio. Quem acredita que deputado não trabalha, gente, é só seguir as minhas redes sociais que vocês vão ver que a gente realmente não para, assim, não tem noite, não tem sábado, não tem domingo. Quando você está comprometido, quando você é sério, realmente o trabalho ele é constante. E aí, Luciano, a temática da violência contra a mulher, ela é algo que existe na sociedade brasileira desde sempre. E Brasília não se diferencia do resto do país. Eu acho que o Distrito Federal tem algumas características peculiares, né, diferente dos outros estados, que trazem algumas reverberações. Então, por exemplo, a gente aqui no DF, nós temos um plano piloto que é muito rico, né, composto por pessoas com um altíssimo nível de educação, com um salário muito alto. Tem o maior IDH do país, né? Plano piloto, Lago Sul, simplesmente tem o maior IDH do país. E isso repercute nos níveis de violência contra a mulher. Quando a gente vai para cidades satélites, a gente vai aí para Ceilândia, para Sol Nascente, para Paranoá. Acho que a nossa deputada teve um probleminha no sinal de internet dela. Vamos aguardar aqui o restabelecimento. Marcos, aproveito para agradecer aqui o Marcos. Retornou a nossa deputada. A gente vê. Essa diferença de renda e de escolaridade tem uma relação mais ou menos proporcional em relação aos níveis de violência contra a mulher, né? Então, o que a gente consegue observar? Que onde há mais desenvolvimento econômico, onde há uma maior proporção de mulheres no mercado de trabalho, mulheres independentes do ponto de vista econômico, tende a haver menos violência contra a mulher. Tende, né, professor? Porque não é uma garantia também. A gente sabe que a violência contra a mulher é um fenômeno multifacetado e tem uma série de explicações. Nós sabemos, inclusive, que há mulheres que têm uma independência econômica, que não dependem daquele parceiro que a agride, mas devido a uma questão social, uma pressão social, ela decide permanecer naquele relacionamento. Muitas vezes
sofrendo todo tipo de violência. Aí a gente lembra que violência não é só física. Existe a violência moral, existe a violência psicológica, existe o constrangimento financeiro também. Tem muitas mulheres que recebem um salário e o homem se apropria e não permite que ela utilize o salário que ela mesma ganhou. Então a gente sabe que também existe uma pressão. Ainda existe muito aquela ideia, professor, de que em briga de marido e mulher não se mete colher. Tem muita mulher que sente vergonha de falar que sofre violência, então, portanto, ela não leva à frente uma denúncia, ela não busca ajuda. Então, muitas e muitas mulheres de classe média alta, sofrem com esse drama dentro de casa e a família e os amigos nem imaginam que ela está passando por isso. Então, nesse momento, é importante a gente reforçar esse pedido. Se uma mulher está sendo vítima de violência, se você tem uma amiga, se você tem uma vizinha, se você tem alguém próximo de você que você desconfia, seja porque ela apresentou alguma marca no corpo, ou então seja porque ela deu alguma dica na fala dela, procura explorar isso e ajuda essa mulher a se fortalecer e buscar ajuda. Porque quanto mais tempo a mulher permanecer numa situação de violência, maiores são as cicatrizes, maiores são os traumas e mais difícil é de essa mulher se recuperar. Especialmente no caso das mulheres que têm filhos que observam essa violência toda, né? Que a gente sabe que a criança que cresce num ambiente violento, ela tem uma dificuldade de crescimento, inclusive de físico, emocional, psicológico, porque a violência ela é tóxica para o corpo humano. Aquela criança que está ali naquele ambiente de medo, naquele ambiente de agressão, ela vai ter dificuldade na escola, ela possivelmente vai ter dificuldade de relacionamento e muito possivelmente ela vai ser um adulto que também vai agredir. Então, romper o ciclo de violência não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade para a saúde de todos os membros da família, inclusive do agressor. Né, professor? Porque a gente fala muito assim, do ponto de vista da mulher que é vítima e da punição do agressor, extremamente importante, a gente vai caminhar por essa linha, mas muitas vezes esse agressor também precisa ser acolhido. Ele precisa ser escutado. Por que será que ele, quando bebe, adota um comportamento agressivo e ao adotar um comportamento agressivo, ele acaba batendo em sua esposa? O que existe? Qual que é o gatilho psicológico que leva aquele homem a ter esse comportamento? Né? Porque a gente sabe que há uma série de programas, inclusive realizados dentro das secretarias do Distrito Federal, que promovem esse acolhimento dos agressores, criam grupos de apoio, grupos de escuta, e depois desse processo, muitos não voltam a reincidir. Né? Então, assim, a violência não está intrínseca àquele homem. A menos que ele tenha algum distúrbio tal, psicológico, como realmente acontece. Mas na maioria dos casos, não. Nós estamos falando de homens que cresceram dentro de um ambiente de violência, que banalizaram a violência, que entenderam que violência era uma linguagem a que eles poderiam recorrer. Uma linguagem de relacionamento, porque eles viram o pai deles fazer aquilo com a mãe, porque eles viram o irmão, aí ele começou a fazer isso com a irmã, e aí ele hoje faz com a esposa, ele faz com a filha. Então é importante também buscar acolher esses homens, fazer um suporte para eles, para que eles, raciocinando em torno daquela violência que eles praticam, que eles se tomem consciência de que aquilo não é aceitável, não é uma linguagem que deve ser utilizada no relacionamento e, portanto, se libertar. Né? Eu mesmo já acompanhei muitos processos como esse e a gente viu uma melhora. Então, voltando ao caso do Distrito Federal, professor, nós temos realidades muito diferentes. Até o Elias agora acabou de entrar aqui, o Elias que mora no Recanto das Emas, é um líder comunitário extremamente atuante na cidade, uma pessoa que está sempre ali buscando melhorias para a cidade. Rodrigo Marinho também, meu colega de Partido Novo, que é um dos grandes nomes do liberalismo no Brasil. Essa temática da violência contra a mulher é sim uma pauta que deve ser discutida no meio liberal também, porque quando uma mulher é vítima de violência, ela não consegue se estabelecer no mercado de trabalho, ela não consegue ter a devida independência para ela buscar trabalhar a vida dela, né? Então a gente tem que levar essas discussões nos mais diversos meios, porque a violência contra a mulher não é algo que, eu acho que isso é uma criação. Não, isso é provado estatisticamente que nós temos, sim, um altíssimo nível de violência contra a mulher no Brasil. E aí a gente entra numa discussão também, sabe, professor?
os registros eles vêm aumentando. Eles vêm aumentando. E aí que vale uma pergunta. Tirando os casos de feminicídio, não, mesmo os casos de feminicídio, a gente pode também falar sobre isso. A gente vem uma ascendente, né? Nos casos, nos registros e nos feminicídios. Será que essa ascendente se deu por um aumento da violência contra a mulher? Ou será que essa ascendente se deu, no caso dos registros, a uma maior cultura de falar sobre o tema, a um incentivo de denúncia? E no caso de feminicídio, ao fato de ter se tornado um crime específico, porque antes a mulher que era vítima de feminicídio, ela entrava na estatística de homicídio comum, né? Foi recente essa alteração na legislação, que hoje nós temos um crime específico para definir vezes em que aquela mulher foi vítima de feminicídio, ela foi morta por ser mulher, e antes a gente não tinha essa denominação, essa especificação na legislação. Então, eu particularmente, como cientista política, professor, eu não tenho como te asseverar que está havendo um aumento na violência contra a mulher, porque pode simplesmente haver um aumento da cultura de denúncia e um reflexo também dessa nova lei que é agora específica para classificar casos em que as mulheres são mortas porque são mulheres. E aí tem gente que pode falar assim, como assim ela é morta por ser mulher? Se a gente tem um caso de uma mulher que, por exemplo, participa do tráfico e ela é morta ali numa disputa de espaço de tráfico ou então numa disputa de tiro com a polícia, essa mulher ela não entra no caso de feminicídio. Ela não foi morta porque ela é do gênero feminino. Ela foi morta em outra circunstância. Ela participava do tráfico, ela estava em um outro contexto. Agora, se uma mulher chega em casa, apanha do marido e por meio dessa surra ela vem a falecer, ela foi vítima de um feminicídio. Ela entra na estatística do feminicídio. Porque é um crime de ódio contra a mulher. Porque se fosse um homem, não teria morrido nessa circunstância, né? Tanto é que a gente não vê casos de homens que chegam em casa e apanham da mulher que está bêbada e acabam morrendo. Isso não existe. Não sei se o senhor tem algum caso para contar, mas eu, por exemplo, não tenho notícias, né? Então, hoje nós temos na legislação brasileira essa diferença. Quando a mulher morre por ser mulher e quando a mulher morre em outro tipo de circunstância. Então, essa pergunta, professor, você que é um dos autores daquele livro maravilhoso, que aí eu quero deixar o meu registro, né? Que é uma grande contribuição que o Distrito Federal deu para essa discussão do tema, porque vocês trouxeram exatamente a leitura de quem está ali no cotidiano desse drama, né? É um livro que eu super recomendo, eu tenho aqui na minha casa. Esse é meu questionamento. O senhor acha que houve um aumento contra a violência contra a mulher ou, na realidade, é a repercussão de uma cultura de discussão do tema? Bom dia. Retornando a nossa live com a nobre deputada Júlia Luci, tivemos um probleminha de conexão e agora conseguimos retornar aqui, não sei se é a internet. Vamos aguardar a nossa deputada ingressar novamente aqui para continuar o nosso debate, a nossa reflexão, a nossa fala sobre um assunto extremamente relevante. Já aproveito para agradecer a presença de todos, do Edivaldo, da Graziela. E lembrando que o nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate ocorre todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Seja bem-vindo, Sérgio Eduardo. E também postadas no nosso canal, o canal da editora Última Rácio no Instagram. Aproveito já para pedir aos senhores que façam o seu cadastro no nosso canal, se inscreva para que possa receber as notificações. Nós já temos lá umas 10 palestras no nosso canal, já temos mais de 30 palestras confirmadas, com diferentes especialistas, de diferentes profissões e nacionalidades que debaterão assuntos correlatos às ciências policiais e à segurança pública.
como assunto de hoje, um assunto extremamente relevante. A nossa deputada Júlia Luci estava falando sobre as ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar no âmbito da Procuradoria Especial da Mulher. A deputada foi eleita no biênio 2019-2020 como procuradora especial da Câmara Legislativa e vem desenvolvendo e desempenhando um trabalho relevantíssimo em prol da sociedade em defesa da mulher. E estávamos debatendo e, infelizmente, o sinal de internet falhou e tivemos que encerrar e retornar. É bom que a gente ganha um pouco mais de tempo, né? Não sei como é que está a agenda da deputada, mas a gente ganha um pouquinho mais de tempo para debater um assunto muito relevante. Infelizmente, a gente não consegue abrir tempo para perguntas e participações, mas, na medida do possível, a gente vai tentar abordar todos os assuntos que a gente perceber que um ou outro colega realiza um apontamento, a gente vai poder fazer uma observação no interregno da discussão e do debate. Continuamos aguardando aqui a deputada entrar novamente para que ela possa dar continuidade à sua fala. A deputada tem apesar de ter sido eleita no último mandato, né, do seu primeiro mandato em 2018, mas tem uma ação muito intensa em prol, não só em defesa da mulher, está à frente de vários movimentos, de várias comissões dentro da Câmara Legislativa, demonstrando uma ação muito intensa em prol da sociedade do Distrito Federal, é filiada ao Partido Novo e tem honrado muito o seu mandato. Então, aproveito a oportunidade para parabenizá-la sobre o seu trabalho desenvolvido à frente não só da Procuradoria, como também desempenhando o seu mandato como deputada distrital. Ela, inclusive, mencionou o livro sobre feminicídio e violência doméstica, em que eu tive a grata satisfação de conhecê-la no nosso lançamento, um livro lançado pela editora Última Rácio, que tem como autores 16 policiais militares de 3 estados, mestres, especialistas, doutores, que, de certa forma, tiveram a oportunidade de apresentar os vossos estudos em sede de mestrado, doutorado ou curso de formação, os seus trabalhos desenvolvidos em projetos e programas e ações, seja na Secretaria de Segurança Pública, seja nas polícias militares do Goiás, do DF e da Bahia. Então, um trabalho que nos honrou muito, poder contribuir com a discussão de uma temática muito importante, que é a questão do feminicídio e a violência doméstica. Estávamos, inclusive, mencionando a questão do aumento que nós tivemos nos números de feminicídio de 2017 para 2018, mais de 100% nesse aumento, e, obviamente, é um dado preocupante. Em 2019 também tivemos um leve aumento. 2020, graças a Deus, os números estão bem menores do que os anos anteriores, nesses primeiros meses, mas, obviamente, uma vítima que seja já merece a nossa atenção em virtude da infame que é o crime de feminicídio e da violência que é não só a mulher, mas a família, a sociedade, que é a questão da violência doméstica, um crime que tem facetas, um delito complexo, difícil de entender e, obviamente, precisa todo o debate a respeito da violência doméstica, do feminicídio, tem que ser lastreado pela ciência. E temos inúmeros pesquisadores, seja nas polícias, seja no meio acadêmico, nos departamentos de sociologia, de antropologia, tentando explicar um fenômeno muito complexo que é essa questão. Inclusive, a deputada nós estávamos discutindo e conversando sobre esse aumento considerável em relação aos números de 2017 para 2018. Né? Quais são os motivos desse incremento? De fato, se é o aumento da violência ou se é uma comunicação oficial. É lógico que no caso de feminicídio, dificilmente não há como se comunicar um crime, a prática de um feminicídio. Mas os números de violência doméstica a gente sabe que são muitos, de certa forma, nos últimos anos a gente tem observado que a mulher ela tem se sentido muito mais à vontade, protegida pelo próprio poder público para se manifestar e, de certa forma, realizar suas denúncias. A gente sabe que existe uma série de programas, projetos e ações desenvolvidos nas polícias, não só militar, mas também civil e até no âmbito da Polícia Federal, visando combater esse perverso fenômeno. E o nosso objetivo é tentar lançar luz
e por isso o convite da nossa querida deputada Júlia Lucy, que desempenha um papel importante à frente da Procuradoria Especial da Mulher. Continuamos aqui aguardando, eu acho que ela já deve estar ingressando aqui. A agenda da deputada, como qualquer parlamentar, né, a gente sabe, é bem complexo, são muitos eventos, inclusive a gente teve que remarcar aqui o nosso horário para início da live, tivemos esse problema da internet, mas retornaremos. É bom que a gente ganhe um pouquinho mais de tempo, né, porque o YouTube, o Instagram, ele só nos oportuniza aí 1 hora de discussão, e passar dessa 1 hora, obviamente, o sinal de transmissão é cancelado. Lembrando que as nossas lives, como eu já mencionei, todas elas são gravadas, e solicito aquelas pessoas que acharam interessante essa discussão, que divulguem, que encaminhem um link lá da nossa página no YouTube, para que a gente possa, de certa forma, levar essas informações ao maior número de pessoas. É importante, hoje a gente vive uma sociedade diferenciada, né, em constante mutação, uma sociedade complexa, e as polícias, obviamente, elas tentam se adequar a essa sociedade do século XXI e tentando enfrentar de modo efetivo, encarar de modo efetivo os casos de violência e de criminalidade que ocorrem no tecido social. E como eu sempre falo, as polícias, o primeiro braço do Estado a entrar em contato, né, com essa violência e com essa criminalidade, o Estado, o poder público, a sociedade pode aproveitar esse agente, né, que eu gosto também de chamar de impor, né, ações visando estancar a questão dessa violência que, infelizmente, o nosso Brasil ele tem registrado, ainda mais concernentes ao número de homicídios, né, registrado aí muitas dezenas de milhares de vítimas ceifadas em virtude dessa violência e dessa criminalidade. Então, esse ciclo de palestras tem esse objetivo, a gente debater, como eu falei, lastreado pela ciência, ações que, de certa forma, possam tentar diminuir as sequelas, diminuir o número de casos de violência doméstica e familiar e outros tipos de violência. E as polícias têm, o poder público de modo geral, embora sempre haja uma crítica da sociedade lançada aos agentes, né, do poder público, ao poder público de maneira geral, como ineficiente, ineficaz. Obviamente, há muito o que se fazer, né? Mas as polícias e os poderes têm tentado mitigar os efeitos dessas violências, e a gente tem um exemplo aí, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tem uma Procuradoria Especial em Defesa da Mulher, e cuja titular é a nossa deputada Júlia Lucy. Eu não sei se ela está tendo algum problema com a internet dela, não está conseguindo acessar. Eu até peço, se tiver algum seguidor que nos está acompanhando, que assessora a deputada, que possa nos encaminhar uma mensagem. Agora ela entrou. Já visualizei. Acho que agora ela vai ingressar aqui na nossa live. Pronto. Olha aí. Pronto. Agora eu acho que o som está bom. Agora tá ótimo, perfeito, né? Não pode haver ruído na comunicação, né? É importante. Literalmente. Agradeço a vossa atenção, deputada. Eu estava aqui falando com os nossos seguidores do importante papel que o poder público constituído, porque às vezes a sociedade ela é muito crítica, né, com os agentes públicos, com os políticos, com os policiais, e a gente tem uma série de ações, projetos e programas. Professor, eu posso só cumprimentar algumas pessoas que entraram aqui? Pode, fique à vontade. Olha só, nós temos com a gente o Felipe Sabará, que ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O Felipe, que é um homem que tem uma extensa trajetória com trabalho social, dentro da perspectiva de fortalecimento do indivíduo, dentro da perspectiva de autonomia do indivíduo, para ele depender menos, para ele deixar de depender do Estado, que essa é a nossa luta. Então, Felipe Sabará,
que, assim, apesar de ser jovem, tem uma grande experiência, já trabalhou na Prefeitura de São Paulo, enfim, também é empresário, quero agradecer a presença. Dizer que estamos juntos, viu, primeiro prefeito? Esse ano ainda vai dar tempo, se Deus quiser, de visitar e ajudar aí na campanha. Também a gente está aqui com a Jéssica, que ela é pré-candidata a vereadora pelo município de Feira de Santana. A Jéssica, que eu pedi muito para ela animar com a disputa eleitoral, porque a gente precisa de mulher. A gente precisa de mulher para representar mesmo, né? A gente está aqui com o Novo de Campinas também, que eu tenho certeza que leva essa temática para frente. Então, bom dia para vocês, meus queridos, e força para vocês que vão disputar o processo eleitoral. Blog do Cafezinho, que é aqui de Brasília, também sempre atento nas nossas lives. Bom dia para o blog do Cafezinho. Enfim, muitas pessoas queridas participando com a gente, eu quero agradecer. Perfeito, perfeito. A gente precisa de pessoas como você e como pessoas de bem que, de fato, possam transformar a nossa sociedade, né? E como eu estava falando, justamente para fazer parte do poder público e poder, de fato, resolver os problemas que nos afligem. Então, a gente tem muitas críticas, mas é importante dizer que o poder público tem trabalhado. A gente tem inúmeros combatentes, soldados em prol de não só dessa temática que é importante, como diversas outras, né? Porque a impressão que a sociedade tem a respeito do poder público é uma sociedade, é uma visão muito crítica, né? E às vezes não consegue ter um olhar de fato para reconhecer. E muitas vezes injusta, viu, professor? Injusta. Não, eu falo, por também exemplo... para o Suri, eu não sei o nome, que é de São Paulo. Muitas vezes é injusta, professor, assim, que a gente chega em muitos lugares e somos tratados assim de uma forma desrespeitosa, sem nenhum motivo. E enquanto as pessoas demonizarem a política e demonizarem seus representantes, quem está sob risco é a nossa democracia. Perfeito, perfeito. Porque o que eu sempre falo, professor, eu fui eleita, eu fui escolhida, eu não nasci deputada, eu não sou filha de uma rainha. E aí agora eu naturalmente já estou investida no poder, ou então não veio Deus e colocou a mão na minha cabeça e falou, olha, você agora é minha escolhida. Não, gente, a gente foi escolhida pelo povo, num processo com regras claras, sabe? Onde as pessoas podem participar, onde tem uma fiscalização intensa. Se a gente deprecia os nossos representantes, nós estamos depreciando a nós mesmos e nós estamos depreciando o nosso sistema democrático, a nossa república. Né? Não, então, perfeito. assim, eu não aceito, professor, quando alguém vem com grosseria gratuita para cima de mim, eu rebato, sabe? Eu não aceito, porque assim, eu sei o tanto que eu tive que ralar para conseguir cada um dos meus votos. E continua ralando muito. Não, e continuo, eu não comprei nenhum voto, nunca compraria. E como o senhor falou, continuo ralando pra caramba, porque assim, você tem o tempo inteiro que buscar dar voz para as pessoas que te escolheram, e isso gera muitos enfrentamentos, porque não tem nenhuma decisão fácil numa política pública, professor. Né? Não existe, por exemplo, o bem comum. Tem muita gente que fala, eu vou trabalhar pelo bem comum. O que é o bem comum? O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Nesse momento, por exemplo, a gente está vivendo, né, essas discussões sobre a reabertura ou não do comércio. Tem gente que acha um absurdo reabrir, tem gente que acha um absurdo não abrir. O que prova que a diferença de visão de cada um desses atores mostra que não existe bem comum, porque o bem para um não é o bem para o outro. E coadunar tudo isso é a beleza da democracia. É a beleza da república. Então, assim, eu não aceito... quando a pessoa já vem com esses preconceitos para cima, me oponho também aos excessos dos outros poderes. Nesse momento eu estou muito crítica em relação aos excessos do judiciário, porque quando um poder se excede, ele abafa o outro e ele acaba alterando a lógica da República Brasileira. Então eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, óbvio, do sistema de freios e contrapesos, né? Um atua e o outro fiscaliza, beleza, mas você não pode permitir que um poder tire as funções do outro, como é o caso que muitas vezes o judiciário está fazendo. Né? O Lucas também aqui do Jornal de Brasília está participando com a gente. Lucas, vai lá na Câmara tomar um café comigo. Então, assim... esse muitas ativismo vezes judicial é muito prejudicial. Muito, professor, muito. Olha, eu me formei em ciência política no ano de 2004. E a minha tese de monografia foi exatamente isso, a judicialização da política.
De lá, na época que eu fiz a minha monografia, poucos professores meus tinham estudado o tema, tanto é que eu tive dificuldade para ter orientador. Hoje não, já se tornou tão recorrente, é tão claro o que está acontecendo, que é o que mais se discute. Só que o que eu vejo, professor, é que as pessoas não percebem o risco que isso Representa, né? representa. Porque quando a gente permite um desarranjo na República e a supremacia do Poder Judiciário perante os demais, perante o Executivo e o Legislativo, a pergunta é: quem vai nos proteger do Judiciário? Quem? Perfeito. Qual é o recurso que eu tenho contra uma decisão abusiva do Poder Judiciário? Na semana passada, professor, eu pedi para entrar na ação que discute a reabertura das escolas privadas no DF. Eu pedi para entrar como amicus curiae. Eu sou procuradora da mulher na Câmara, como o senhor tinha falado mais cedo, e sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Eu pedi para entrar e a juíza me deu uma resposta. Ela falou que, primeiro, que esse assunto não diz respeito à mulher e à criança, e aí já veio o primeiro equívoco, porque uma escola fechada atinge diretamente as crianças e, consequentemente, as mães. Né? Eu quero dar um alô para o Iago Ruas também, que é um estudioso do direito, cara que eu adoro. E mais, ela acrescentou que a entrada da parlamentar no processo causaria tumulto. Uma parlamentar que foi eleita, que foi escolhida para representar a população, para ser a voz da população, ela não foi escolhida por ninguém. Ela passou num concurso. Não, eu fui eleita. Então, quando você vê uma juíza se sentindo tranquila para falar isso, ela simplesmente, na minha opinião, ela não entende os fundamentos da República Brasileira. Ela não me desrespeitou apenas, ela desrespeitou o papel de um parlamentar. Ela desrespeitou o poder legislativo como um todo. Ela desrespeitou a escolha da população. Né? E aí eu me questionei, ok, e o que eu posso fazer para me opor a essa decisão? Nada. Eu não posso entrar com mandado de segurança, eu não posso fazer nada. Então o judiciário... Olha, realmente, eu acho que neste momento de pandemia colocou a manguinha de fora total. E não é só o juiz de primeira instância, é o Supremo também. Passou demais dos limites, na minha opinião. Passou demais, né? E aí tá colocando os outros poderes, assim, embaixo do tapete. Né? Quando a gente vê, por exemplo... E aí até questão, né? Quem vigia, o vigia, né? É por isso que a teoria dos freios e contrapesos é importantíssimo no Estado democrático de direito. Toda vez que um poder ele se sobressai sobre os demais, né? A gente vai ter um equilíbrio nas relações, né? E essa questão do ativismo do judiciário, né? Ativismo judicial é um problema que aflige a todos, né? A gente tem um mérito administrativo também, né? A seara do mérito administrativo, que está limitado aí pela campo de ação do Poder Executivo, mas que o Judiciário tem interferido sobremaneira nesse aspecto. Inclusive, eu tive a oportunidade também de ter um trabalho nessa área. Olha que legal. E assim, professor, tem muitas pessoas, eu tenho até alguns colegas. Ai, a Thaís tá aí, minha amiga, Thaís, fala comigo, porque eu perdi seu telefone. A Thaís, que é professora de balé, minha colega, a gente pergunta lá na Ceilândia. Amiga, por favor, perdi seu telefone, eu busquei na semana passada, eu não consegui. Fala comigo que você ainda tem o meu. Saudades. Aí, eu vejo que às vezes, eu tenho alguns colegas que falam assim, ah não, mas nesse caso o judiciário fez certo. O judiciário foi bom ele ter intervindo. Tudo bem. Você pode em alguns momentos concordar com o mérito da decisão do judiciário. Você pode concordar. Mas a gente precisa discutir a forma. Porque se eu acho normal uma intervenção descabida do judiciário em algum momento e eu bato palmas, uma hora isso vai virar contra a gente. Então eu, particularmente, não concordo com o excesso do judiciário nem em relação a mim, nem em relação ao meu oponente. Porque se eu concordo com o excesso do judiciário em relação ao meu oponente, eu posso me preparar que isso vai acontecer comigo. Com certeza. Então, gente, precisamos defender as nossas liberdades, sabe, professor?
que são os direitos negativos, né? Que é a não intervenção do Estado. A gente precisa defender a nossa liberdade de expressão. A gente não pode achar normal que contas sejam bloqueadas. Contas de Instagram, contas de Twitter, independente de quem sejam essas contas. Perfeito. Eu vou falar para vocês, eu detesto o Boulos. Eu detesto o Freixo. São personagens políticos que, para mim, só atrapalham. Mas eu nunca vou defender que eles percam as contas deles. Muito pelo contrário. Se as contas deles forem bloqueadas, eu vou sair em defesa deles. Uma das contas que foram bloqueadas agora pelo ministro Alexandre de Moraes foi da Sarah Winter. Eu não sei se o senhor já ouviu falar dela. Sim, sim. A Sarah, na minha opinião, ela é uma mulher louca, tá? E eu falo isso porque já falei na cara dela, né? Ela é louca, para mim ela tem problema gravíssimo mental, da Sarah. E o ano passado a gente teve um debate muito intenso. E a Sarah também foi muito, muito injusta comigo. Muito. Mas quando ela perdeu a conta dela, eu fui em defesa dela. Eu fui em defesa dela, eu fui em defesa dos outros. Porque assim, ela tem o direito de falar as loucuras dela. Se ela é doida, ela é doida. E quem quiser seguir a doida, que siga a doida. Agora, eu não acho que ninguém tem que chegar e falar o seguinte: não, ela não tem o direito de falar isso. Que doideira é essa, gente? Concordo. É a liberdade de expressão dela, deixa a mulher falar, quem quiser escutar, que escute. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de risco muito grande. DF Águas Claras, também, que é um canal seríssimo, maravilhoso. Águas Claras está vivendo um problema de violência doméstica grave. Só para encerrar minha fala aqui sobre o judiciário, mas a gente já retoma o tema, por favor. O nosso vereador Tico Augusto também está aqui. Mas a gente não pode aceitar que nos cale, a gente não pode aceitar que corte o canal de comunicação das pessoas, a gente não pode aceitar que um judiciário decida no lugar do executivo, decida no lugar do poder executivo, e principalmente a gente não pode deixar que o judiciário cale os legisladores. Porque se existe um poder que tem que ter precedência sobre o outro, pelo menos de acordo com a teoria de Montesquieu, é o legislativo, porque o legislativo é que tem a função de representar. O executivo, tem poucas pessoas que não sabem, mas o executivo não representa. O executivo executa. O executivo está ali para tomar decisões de gestão. O legislativo é quem representa, né? Ali é que nós temos a pluralidade da população representada, né? As diversidades de opinião muito claras ali representadas, né? Então, assim, a gente não pode permitir que os legisladores sejam atacados e sejam elijados da sua capacidade de participar da tomada de decisão, né? E agora, pode falar, professor. Não, de fato, uma sociedade, um Estado democrático de direito pressupõe a liberdade de expressão. E essa expressão, ela é lastreada pelo direito e você responde por aquilo que, obviamente, você falou. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e a grande questão é que a gente tem não só o judiciário, e aí a gente deve abrir um parêntese também, e não estamos aqui de forma alguma, né? Nós que somos policiais, a gente sabe que a generalização, o quanto ela é complexa. A gente tem excelentes magistrados, né? E pessoas comprometidas, mas como em qualquer instituição, como qualquer organização, sempre há as maçãs podres, né? E, de fato, o poder de liberdade que nós estamos tendo aqui para dizer aquilo que pensamos e falamos, obviamente lastreado pelo bom senso de não agredir, não ofender, lastreado pelo direito, né, dentro da discricionalidade que temos, e, obviamente, poderemos responder por aquilo que estamos, né, falando. Mas eu gostaria de reatar aquele questionamento e mencionar o como você foi feliz numa curta fala que teve no início a respeito da questão do feminicídio, da violência doméstica. De fato, nós temos que questionar o porquê do aumento dos números. E um dos questionamentos é verificar, de fato, se aumentou o número ou se as informações estão chegando. Lógico que em relação ao feminicídio não tem como você não levar ao poder público, né, que houve o feminicídio. Mas na questão da violência doméstica. Então, e eu lembro de uma conversa que eu tive com a doutora em Direito pela Universidade de Brasília, né? E ela fez uma indagação muito interessante, que foi, e obviamente o pensamento dela, a gente tem que alicerçar isso por dados estatísticos,
né, de uma forma mais aprofundada. Mas é um fato relevante. O fato da mulher hoje estar muito mais à vontade e ter o poder público e a sociedade muito mais antenada nas ofensas que a mulher recebe, encorajam ela para se opor à violência do outro. Aquilo que, né, as agressões que uma mulher sofria há 10 anos atrás, hoje as mulheres não permitem mais. E, obviamente, quando elas passam a não permitir, às vezes, um tom de voz mais elevado, conseguem perceber que a agressão não é só a violência física, existem tipos de violência moral que afetam muito mais uma mulher do que um simples empurrão. E hoje a mulher ela está encorajada para dizer não ao outro, para dizer não a um homem. E, obviamente, isso gera conflito, gera atrito e pode gerar, inclusive, um feminicídio. Então, ela falou um aspecto muito interessante, precisa de uma comprovação mais acurada, mas tem uma lógica muito grande nisso. Então, esse número elevado, ela também pode se manifestar justamente pela essa coragem que a mulher tem hoje de se opor, né, a qualquer tipo de agressão. É um dado relevante. Está melhorando, né, professor? Mas se a gente pega aqui, por exemplo, a contribuição do blog do Cafezinho, tá aqui, ó, que é muito pertinente, ó. Deputada, a grande questão é que muitas mulheres não registram ocorrência por medo. Sim. Também. Por quê? Porque muitas vezes o agressor vai vir atrás delas e vai aumentar a violência. Econômica. E também tem isso que o senhor falou, tem a dependência econômica, que muitas vezes a mulher não tem condições de alimentar os seus filhos. Né? Gente, é um problema tão complexo. Quando eu, por exemplo, a minha cabeça, eu tenho uma missão grande no meu mandato, professor, que é discutir o tema do planejamento familiar. O que eu observo muitas vezes? Eu não sou uma deputada que fica em casa o tempo inteiro. Assim. Na realidade, quando eu estou na rua, eu vou para as comunidades carentes. Né? Eu cresci na Ceilândia, né? Depois eu morei no Areal. Então, assim, eu sei o que é ser pobre. Eu sei o que é ter uma deficiência de serviço público. Então, eu estou o tempo inteiro trabalhando em prol dessas pessoas mais pobres, especialmente as mulheres. E aí, professor, uma realidade que é comum, principalmente nas comunidades mais pobres, é você ter mulheres sozinhas, chefes de família, que têm ali uns 5, 6, 7 filhos. Em sua maioria de homens diferentes, tá? E crianças que não foram registradas. E aí eu sempre pergunto para essas mulheres, você gostaria de ter feito laqueadura? Sim, eu sempre pedi para fazer laqueadura, mas não fizeram. Você gostaria de colocar um DIU? Ah, com certeza, mas eu não tenho R$5 para ir lá colocar. Então, a gente tem, aqui no Brasil, aqui em Brasília, como eu falei, a gente tem uma realidade que nós vivemos com o padrão de vida suíço, em algumas regiões, mas em outros é como se a gente estivesse vivendo em Bangladesh, porque eu estou falando com mulheres que elas não têm o direito mais básico de todos, na minha opinião, que é decidir quando vai ser mãe. Perfeito. Nós temos muitas mulheres aqui no DF, meninas, a partir de 10 anos se tornando mães, professor. 10 anos. Para ser mais preciso, no ano passado nós tivemos 180 partos de meninas de 10 a 19 anos. 180 partos. Né? Ou seja, não existe um diálogo com essa menina, não existe um programa de saúde pública voltado ao planejamento familiar. E esse o senhor sabe que é um direito básico que está na Constituição. Né? O cidadão brasileiro ele tem autonomia plena e completa para decidir quando ele vai ter filho. E ao Estado compete fornecer meios para essa pessoa conseguir se organizar. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes as mulheres não conseguem denunciar a violência porque não podem se livrar daquele companheiro que é o provedor da alimentação para os inúmeros filhos. E aí realmente fica difícil para aquela mulher, como que ela vai fazer? Sendo que ela tem ali 5, 6, 7 filhos, ela não teve educação. Como que essa mulher vai sair de casa para trabalhar, sendo que ela não tem creche também para colocar os filhos? Então, como que eu vou exigir dessa mulher que denuncie? É um problema muito complexo. A gente tem uma série de fatores ligados, sabe, professor? Às vezes não tem o dinheiro nem da passagem para fazer denúncia. Não tem. Né? Nossa, não tem mesmo. Então, assim,
Como procuradora da mulher, eu enxergo de uma forma ampla e atuo em diversas formas. Então, nesse momento, por exemplo, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós estamos desenvolvendo um programa de planejamento familiar efetivo. Então, a mulher vai chegar na UBS, ou a UBS vai chegar até nela, e nós estamos pensando qual é o melhor formato para isso, e ela vai ter acesso. Olha, se eu quiser fazer uma laqueadura, se ela quiser fazer laqueadura, ela vai ter a laqueadura. Porque tem mulheres que já têm ali 3, 4, 5, 6... Ela não quer ter filho mais, mas ela não consegue fazer laqueadura. É imposto a ela. Não, você não pode fazer, não. Porque é toda uma burocracia. E aí essa mulher acaba não tendo acesso a esse direito. E aí ela vai cada vez aumentando a prole dela. E aí cada vez ela se torna mais dependente de uma situação de violência. Porque ela não tem como, né? Que é o que a Thaís está falando, exatamente. Muitas se sentem presas a uma situação que vive, porque o negócio é muito mais complexo. Não basta simplesmente falar, olha, denuncie, né? Se liberte da violência. Ok, mas quem é que vai pagar as contas? Quem é que vai sustentar os filhos? De onde vai vir o sustento dela? Quem é que vai ficar com as crianças para ela trabalhar? Eu não tenho creche para todo mundo. Antes da pandemia, apenas 30% das mulheres aqui, das crianças do Distrito Federal, tinham acesso à creche. 30%. A gente tem menos crianças em creche do que os outros estados. Nós estamos abaixo da média nacional. A média nacional é de 48%. Agora, com a pandemia, que nós temos muitas crechezinhas particulares, vão quebrar, vão fechar, porque não sustentam mais as contas. Aí, de onde que vai vir? Como é que o Estado vai fazer surgir tanta creche de uma hora para outra? Então, assim, o problema, professor, ele é muito complexo. Ele é muito mais complexo, ele não tem só um ponto de vista a ser analisado. Por isso que quando o judiciário chega e se mete e toma uma decisão no lugar do poder executivo, ele está sendo injusto, porque ele não está analisando os outros pontos de vista. O executivo está. O executivo conversa com o dono da creche, o executivo conversa com o professor da creche, o executivo conversa com a mãe, conversa com o médico. Ele tem uma série de atores ali envolvidos para poder tomar uma decisão. Não é só um ponto de vista. Que o senhor sabe que Não, sim, deputada. E a questão é o seguinte, muito interessante essa questão, porque é um problema extremamente complexo que as ciências jurídicas não vai apresentar. Não adianta só aplicar o fato, né? Aplicar a lei ao fato concreto. Né? E a gente sabe que o Poder Judiciário, o papel do Judiciário é esse. Existem outras questões. É lógico que existem magistrados muito mais antenados, a gente tem o direito sistêmico, a justiça sistêmica, justamente o movimento do Poder Judiciário tentando ampliar o seu olhar em relação aos diversos fenômenos que ocorrem e que dizem respeito à questão da violência e da criminalidade. E quando uma decisão judicial, analisando só o aspecto jurídico, interfere em uma situação fática, e a gente sabe que existe a ciência, não só a ciência jurídica, mas as ciências políticas, existem as ciências policiais, a questão do fenômeno da violência. Então são as várias ciências e os vários poderes de forma orquestrada, equilibrada, discutida com os diversos segmentos da sociedade, e é importante trazer a sociedade para essas discussões, né? A comunidade acadêmica. É um fenômeno, por exemplo, a senhora falou de forma muito oportuna da questão, né, que envolve o fato de muitas mães com muitos filhos de pais diferentes, em que tem uma dificuldade imensa. E isso vai reverberar não só na questão do feminicídio e da violência doméstica, mas todos os tipos de crimes. Né? Então, e outro fato que a senhora falou de forma brilhante lá no início, a respeito do agressor. Porque a gente tem discursos ideológicos, que eu gosto de chamar contrárias à lei e à ordem, que acham que a discussão a respeito de determinadas temáticas sobre violência e criminalidade, basta eu criticar o papel da polícia e do Estado, criticar e não apresentar soluções concretas e factíveis. Né? Isso é o que mais a gente ouve. Por o que mais acontece, professor. Isso me dá uma agonia. Isso me dá agonia. Esse discurso ideológico é muito interessante porque não leva em consideração tudo isso que a senhora está falando. Né? Então, é importante essa análise global, permeada pelas diversas ciências e não só a jurídica, né? Levando em consideração a ciência política, como eu falei, a sociologia, a antropologia, as ciências econômicas, né?
para tentar a psicologia, né, o pessoal da área de saúde, de psicologia, tem que estar todo envolvido no debate de qual a melhor solução a se apontar em relação ao enfrentamento do feminicídio e da violência doméstica. Mas o grande problema é que hoje essas discussões estão muito no judiciário e os diversos atores que interagem não participam, os policiais não são chamados à discussão, os parlamentares, aqueles que constroem as leis, que obviamente Exatamente. irão adequar situações fáticas ao texto normativo. O judiciário só aplica aquilo que o legislativo, de fato, o executivo executa, o judiciário também executa, mas obviamente ele obedece o comando legislativo que o parlamentarismo, né, que o Congresso, que as câmaras, né, municipais, e no caso da DF, a distrital, elaboram o seu campo normativo para que o judiciário obedeça e o executivo execute. A questão é essa, né? Então, a sua fala é muito interessante nesse aspecto, né? E, obviamente, foi por isso que eu a convidei. A gente tem a Câmara Legislativa desempenhando um excelente papel, não só em defesa da mulher, e é importante que a sociedade civil federal saiba que existe uma procuradoria especial na Câmara Legislativa, que as mulheres vítimas de violência doméstica, é lógico, em situações mais complexas, possam procurar, né, a procuradoria, né, lá na Câmara Legislativa, para que tenha os seus direitos respeitados, né? Estamos tendo aqui um probleminha com a transmissão lá da deputada Júlia Lucy, que travou, né? Mas aproveito aí para agradecer por estar nos acompanhando, um jovem muito talentoso. Eu acho que caiu a conexão da deputada, né? Então agradeço aí, enquanto ela não ingressa novamente, agradeço aí a Famidu, DF, o Tico Augusto, o Roberto Santiago, o Ícaro, a Thaís, o Sérgio Lima, Ramo, Tiago, o Ícaro, né, já falei, a Thaís, Sérgio Santana, Luiz Elistre, Júlio Roberto, Juliane, já falei do Pedro Paulo, meu grande amigo Pedro Paulo, um jovem promissor, também aí no combate e defesa da sociedade, e a Machita, Blog do Cafezinho, seja muito bem-vindo. Aproveito e peço aos senhores que nos sigam, né, nas redes sociais, no Editora Última Rácio, o Instagram Última Rácio e o nosso canal no YouTube, o canal da Editora Última Rácio. Lá já temos aí umas 10 palestras, lives desse nosso ciclo de debate a respeito das ciências policiais e assuntos correlatos à segurança pública. E também teremos aí já a presença confirmada de mais de 30 especialistas, como a nossa deputada Júlia Lucy, juízes, promotores, procuradores, representantes das mais diversas profissões e que, de certa forma, fazem parte ou interagem com o sistema de justiça criminal, para que a gente possa debater debates como esse aqui com a deputada, que, de uma forma muito coerente, trazendo aqui albergada pela ciência, né, pelas ciências políticas, com números. A deputada já nos chamou aqui, eu acho que ela vai ingressar aqui na nossa live. Eu acho que ela teve um probleminha com a internet, mas isso acontece, eu também tive, agora ela. Faz parte. Eu estava aproveitando para agradecer aqui a participação, né, dos nossos seguidores que nos acompanham, né, deputada? Muito bom. Eu adorei o bate-papo. Assim, é uma pena que a internet às vezes apresente esses problemas, né? Mas assim, foi um grande prazer, viu, professor? Obrigado, e eu quero deputada. colocar o nosso mandato à disposição, não apenas do senhor, mas de todo mundo que esteja aqui acompanhando conosco. O nosso gabinete é totalmente aberto. A gente tem coragem de enfrentar temas polêmicos, assim, eu não sou do tipo populista, né? Muito pelo contrário, muitas vezes eu tô do lado ali de um ponto de vista que não é comum, mas é exatamente isso. Eu acho que a contribuição que eu tenho que dar é esse, né? Mostrar que existem diversas formas de pensar e que a política pública, ela é muito mais complexa. Então, assim, eu coloco o nosso mandato à disposição. Nós temos a causa da mulher de uma forma muito forte no nosso mandato, assim como também a defesa
dos empreendedores, das empresas, da liberdade de mercado. A gente defende redução de burocracia, a gente defende redução de carga tributária. Nós estamos ao lado do desenvolvimento da nossa cidade e o Distrito Federal precisa de uma guinada agora muito forte para a gente retomar os nossos empregos e as nossas empresas. Né, pessoal? Então, assim, eu estou à disposição, conte sempre conosco e fica aí o convite para o senhor ir tomar um café no nosso gabinete, tá bom, professor? Vai ser um prazer te receber. Perfeito, deputada. Como eu sei que a senhora atua em vários flancos, né? Em vários campos de batalha, com certeza teremos a oportunidade de tê-la novamente, talvez nesse ciclo ou em outros ciclos, né? De certa forma, debatendo assuntos de interesse, que interessam, né? A prevenção e combate à questão da violência e da criminalidade. Muito obrigado pela presença. Aproveito para também agradecer os nossos queridos seguidores e convido a todos para as segundas, quartas e sextas, sempre às 10 horas, participar das nossas lives, 30 palestras já confirmadas e já temos lives aí até setembro. Novamente, muito obrigado, deputada. Coisa boa, muito obrigada. Até dar um alô para Clarice Gulhas, que é nossa jornalista querida lá da Câmara também, mulher maravilhosa. Acho que vale a pena um convite, viu, professor? A Clarice também, para poder falar sobre jornalismo político. Eu acho que ela é uma pessoa que pode colaborar muito. E só para finalizar, nós lançamos agora o nosso livro, professor, chamado Candidato de Primeira Viagem. Eu relato a experiência da nossa campanha. Eu fui eleita na minha primeira tentativa, com muito trabalho, com certeza, mas com muita estratégia, né? E a intenção é exatamente mostrar como fazer uma campanha barata para a gente atrair novas pessoas para dentro da política. Eu acho que sangue novo vai ser sempre bom, né? Então, minha campanha foi muito barata. Eu falo sobre mídia digital, marketing social, estratégia, enfim. Se você quiser iniciar um novo projeto, fica aí a dica do nosso livro Candidato de Primeira Viagem, que está disponível na Amazon. Nós já somos um dos mais vendidos na categoria Ciências Sociais e Política. E em breve teremos a nossa versão impressa também. Mas para quem gosta de ler digital, para quem já quiser adiantar a leitura, fica a dica aí, tá bom? Candidato de Primeira Viagem. Perfeito. Obrigada. Depois manda o link para que eu possa divulgar nas minhas redes sociais. E, de fato, com certeza. A gente precisa convocar os cidadãos de bem, né? Não podemos satanizar a política brasileira. Nós temos inúmeros milhares de cidadãos de bem que podem, de fato, transformar a nossa sociedade, como a nossa nobre deputada Júlia Licei. Parabéns pelo mandato. Precisamos sim. Obrigada, professor. E o livro está disponível na Amazon, tá bom, professor? Tá. Vou te encaminhar o link sim. Obrigada pelo carinho. Certo. Um forte abraço. Com Deus. Tchau, tchau.